Glória a Deus, Deus seja louvado, a paz do Senhor Jesus para todo mundo. Estamos aqui trazendo mais uma palavra do Senhor Jesus, mais uma mensagem do mês de maio agora, né? Que já está quase encerrando o mês de maio, falta poucas semanas. Que Deus venha abençoar esse finalzinho de mês para você, que grandes bênçãos venham chegar na sua vida. Nós temos que profetizar coisas boas. A Bíblia diz que tudo que nós profetizamos, tudo que nós falamos, essas coisas elas podem tanto te abençoar como te amaldiçoar, como te destruir. Então vamos dizer palavras mais positivas, né? Então que esse final de mês de maio venha te ajudar, venha te trazer grandes respostas, que Deus venha te abençoar nesse finalzinho do mês de maio e nesse próximo mês que vai começar agora, que é o mês de junho. Amém? Meus irmãos, eu quero falar com você uma palavra que Deus colocou no meu coração, que se encontra no livro de Malaquias, capítulo 1, versículo 1 e versículo 2. Malaquias, capítulo 1, versículo 1 e versículo 2, que diz assim: Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor. Mas vós dizeis: em que nos tem amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor. Todavia, amei a Jacó. Porém, aborreci a Saul, e fiz de seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Só até aqui, uma palavra muito forte, muito que vem como uma correção da parte de Deus para nós. Aqui a Bíblia vai falar um pouco sobre, vai fazer uma alusão, na verdade, à história de Esaú e Jacó. Você que não conhece essa história, ou às vezes conhece de ouvir, de ver algumas novelas, eu vou te contar rapidamente. Esaú e Jacó eram filhos de Isaac e Rebeca. Esaú era o mais velho, então na tradição judaica, os filhos mais velhos, ou seja, os primogênitos, os primeiros filhos, eles carregavam a herança, eles carregavam as bênçãos, é eles que davam a continuidade à descendência da família. E o filho mais novo, ele ficava na sombra, digamos assim, do filho mais velho. Então ele não tinha muito destaque. Então Esaú, como era o filho mais velho, ele era para continuar a descendência de Isaac. Isaac, para quem não se lembra, filho de Abraão. Então olha só a descendência que Esaú e Jacó nasce basicamente na descendência dos nossos patriarcas da fé, que é Abraão, Isaac e Jacó. E, ao que tudo indicava, era Esaú que ia se destacar. Mas quando Rebeca ainda estava grávida, Deus avisa Rebeca e fala: olha, dentro do seu ventre você carrega duas nações. E essas duas nações, elas vão se degladiar. Só que o mais novo vai ter o destaque. O mais novo vai ser o líder e o mais velho vai ficar na sombra do mais novo. Ou seja, Deus estava invertendo as ordens. O filho mais novo ia receber a bênção da primogenitura e o filho mesmo, que era o primogênito, não iria receber. Por que, Thaís? Por que isso acontece? Durante a leitura da história de Esaú e Jacó, lá no livro de Gênesis, nós percebemos que Jacó, mesmo tendo algumas atitudes de líder, sendo caçador, sendo um homem mais do campo, a Bíblia mostra um homem desleixado com as coisas de Deus. A Bíblia mostra um rapaz que, mesmo sendo novo, ele não era tão assim, como eu posso dizer, ele não tinha tanta responsabilidade com as coisas de Deus. Ele levava as coisas de Deus de qualquer jeito. É tanto que a Bíblia vai mostrar uma parte da história em que Jacó era mais caseiro, Jacó tinha feito uma comida ali, uma sopa que eles chamavam de guisado, e Esaú chega do campo muito cansado, vira para Jacó e fala: olha, me dê essa sopa. E aí Jacó fala: tá bom, eu vou te dar essa sopa se você me der a sua bênção da primogenitura, se você me vender a sua bênção. E Esaú vira para ele e fala: tá bom, eu te vendo a minha bênção. E ele toma aquela sopa. Ou seja, ele troca as coisas de Deus por coisas supérfluas, por coisas banais. O que mais tem acontecido hoje em dia na vida do cristão são pessoas que estão levando as coisas de Deus de qualquer jeito. É o famoso não tem nada não. Ah, deixa pra lá. Não, depois eu oro, depois eu faço, depois eu jejuo. Ah, ninguém tá vendo o que eu tô fazendo. Ah, aqui dentro da igreja virou uma peça de teatro. Dentro da igreja eu sou um personagem. Dentro da igreja, em cima de um púlpito, eu sou um personagem. Ninguém me conhece de verdade. E era isso que é isso que a palavra vai nos mostrar. Que Esaú, ele era aquele cristão que levava as coisas de Deus
como se não tivesse importância alguma. Aonde você vender a sua bênção em troca de comida. Olha o nível de Esaú. Então a palavra que Deus nos traz hoje é um confronto. Olha, tudo bem que Esaú era o filho mais velho e ele tinha que ter a bênção, mas eu amei a Jacó. É Deus falando isso no livro de Malaquias. Eu amei a Jacó. Por que, Thaís? Porque Jacó tinha responsabilidade. Mesmo Jacó tramando aquela tramóia contra Esaú e consegue ali roubar a sua bênção, Jacó já havia vendido. Jacó já havia entregado para Esaú tudo. Jacó só colocou em prática, mas ele já tinha vendido, Esaú já tinha vendido tudo para Jacó. E você vê que depois Jacó ele tem uma transformação, ele tem um encontro com Deus lá em Betel, e Deus transforma o nome de Jacó para Israel, e ele então se transforma no nosso patriarca da fé. Jacó, que antes era um enganador, hoje se torna um patriarca da fé. Mas a palavra que Deus colocou no meu coração é essa: não seja um cristão que leva as coisas de Deus de qualquer jeito. Faça as coisas de Deus com amor. Faça as coisas de Deus com dedicação. Se você tem dificuldade, peça para Deus te ensinar, mas não faça de qualquer jeito as coisas de Deus, porque isso, além de envergonhar você, amaldiçoar você, porque as coisas de Deus são santas, você, de alguma forma, está prejudicando o nome do Senhor Jesus, porque as pessoas às vezes têm você como um exemplo e você não é. Então fique com essa palavra. Viva as promessas, viva a vida cristã de verdade, de corpo e alma. Amém? Fique com essa palavra.